Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma webinar nossa aqui da Skills Hub. Hoje a gente vai falar sobre conflitos no ambiente de trabalho. Bom dia, Júnia. Mais uma vez, bom dia, Alisson. O pessoal vai entrando e a gente daqui a pouco já vai se movimentando, mas eu já quero ser pontual com vocês no horário para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem interagir no chat, no final, pode levantar a mão também e compartilhar, fazer perguntas, e sejam todos mais uma vez bem-vindos aqui. Nossa web já está sendo gravada, aqueles que não puderem participar, já recebi algumas mensagens aqui, vão poder assistir depois, e vocês também que já estão aqui vão poder rever, e claro, compartilhar também com as pessoas que vocês entenderem que faz muito sentido tudo que nós vamos falar aqui. Bom, como da última vez, na semana passada, eu consolidei aqui os desafios que vocês trazem em relação a resolver conflitos no ambiente de trabalho, agrupei e a gente vai ter um momento bastante interativo. Para quem não me conhece, eu sou Alex Corsini, especialista em desenvolvimento humano, e hoje nesse webinar, de uma forma prática, a gente vai falar sobre resolução de conflitos, onde o nosso objetivo é entender como podemos melhorar a nossa comunicação, consequentemente, o clima aí desse ambiente organizacional, né? Como primeiro desafio hoje, nós consolidamos ali um grupo de questões falando sobre comunicação e falta de escuta, né? Então, coisas que acabam se atropelando muito aqui no cotidiano do trabalho. Então, a gente traz aqui uma forma de organizar e entender como é que a gente pode melhorar a nossa comunicação e trabalhar essa falta de escuta. Na webinar passada, nós falamos a questão da escuta ativa, a importância dessa prática, dessa ferramenta, e ela acaba sendo também uma solução. Como hoje o nosso foco é conflitos, o que acontece quando a gente não tem uma escuta, quando a gente tem uma comunicação truncada, né? E aqui eu me lembro muito do velho Chacrinha, né, que falava: quem não se comunica, se trumbica. Então, percebam, quando a gente não tem uma comunicação alinhada, um processo bem descrito, bem trabalhado, a gente vai estar trabalhando, a gente vai estar percebendo aqui dois tipos de conflitos, tá? O que eu chamo de conflito territorial e o conflito de indigestibilidade. O que é isso, Alex? A gente, quando não tem uma comunicação assertiva, ou seja, clara e objetiva, a gente vai ter um problema de indigestão, né? Ou seja, a gente não vai conseguir digerir as informações que a gente precisa para poder trabalhar, desenvolver as nossas atividades. E um conflito territorial também pode ser, muitas vezes, um conflito entre duas pessoas, de maneira que a gente vai ver aí também, como reflexo em outro desafio que veio, a questão da gente identificar conflitos na questão de papéis, né? Então, uma comunicação, ela bem estabelecida, bem alinhada, e eu sempre falo de expectativas e necessidades. Quando a gente olha para uma cadeia de valor dentro de uma organização, né, o que é a cadeia de valor? Eu vou estar olhando como empresa para o meu cliente, para os stakeholders, né? Cliente, entidades que estão interessadas no meu trabalho, naquilo que a gente está entregando para a sociedade, a própria sociedade, a gente vai perceber quais são as expectativas e necessidades que eles têm. E aí nós vamos trabalhar para poder fazer essa entrega. Então, quando a gente fala de questões internas, a gente precisa, dentro dessa cadeia de valor, e partindo de um mapeamento de processo, entender qual é a necessidade e a expectativa que aquele outro setor, aquela outra equipe tem quando a gente está entregando o nosso serviço. Isso precisa ser muito alinhado. Então, eu faço esse trabalho usando uma ferramenta chamada CIPOC, tá? E também dentro da estruturação de processos, um mapeamento das atividades, de recursos que são necessários para se executar essas atividades, onde a gente consegue fazer ter uma percepção do que eu preciso, inclusive, para entregar tudo aquilo que eu tenho que entregar como equipe. Quando a gente tem esse olhar a partir do processo, das pessoas que são necessárias, a gente consegue, então, fazer um alinhamento muito interessante e uma comunicação bastante assertiva.
E lógico que quando eu estou trabalhando a expectativa e necessidade do outro que eu estou entregando, eu estou tendo um processo aqui de escuta ativa. No final de hoje, né, na webinar passada, eu mandei para vocês um link perguntando como foi a nossa webinar. E ali vocês me deram alguns feedbacks. E hoje eu vou fazer a mesma coisa. O que significa isso dentro do nosso processo aqui de compartilhar conteúdos pela Skills Hub? Escuta ativa. Então, dentro da empresa, a gente também precisa ter um canal, ter uma forma de escutar as pessoas. Quando a gente fala de uma comunicação setorial, trabalhando entre os membros, né, os colaboradores dentro dessa equipe, a gente pode fazer isso também por meio de um feedback contínuo, para estreitar. Então, quando a gente alinha esses processos, a gente vai entender que a gente consegue amenizar ou mitigar ali esses conflitos de ambiente, que são os conflitos territoriais, ou esses conflitos de indigestão, aquele sentimento de que, poxa, eu não consigo digerir aquilo que eu estou recebendo para poder entregar. São conflitos emocionais que aqui podem trazer, tá, sintomas de ansiedade, por exemplo, tá? Porque aí eu estou olhando para aquilo que eu preciso entregar, eu estou olhando para frente, eu estou olhando para o futuro, mas eu não tenho as informações tão claras. E nesse processo, num aspecto aí coletivo, a nossa ferramenta do Hub Insight, ela é excelente para a gente poder medir essa percepção, né? Como eu apresentei para vocês na semana passada, aí no nosso site tem um pouco falando sobre isso, e eu vou divulgar mais informações no decorrer da semana, também sobre o Hub Insight, a gente vai poder perceber como é que nós conseguimos fazer essa leitura para poder alinhar a comunicação, tá? E, na verdade, até diminuir ou extinguir os ruídos que existem. Então, a escuta ativa, ela vem como uma ferramenta fundamental aqui, para a gente poder alinhar essa comunicação de um para um e um para com muitos também, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar aqui no chat, que aí depois eu vou lendo aqui e compartilhando com vocês, tá? Um outro desafio que surge dentro do que vocês trazem é a gestão de conflitos pessoais e interpessoais. Na estrutura de conhecimento, na nossa metodologia, a gente está dimensionando isso numa categoria de relacionamentos interpessoais, tá? E uma coisa que eu quero dizer antes é que os conflitos, eles são extremamente necessários para o nosso cotidiano. Eu não sei se vocês concordam com isso, podem compartilhar aqui no chat, se sim ou se não, mas os conflitos, eles são extremamente necessários para a gente poder desenvolver as nossas atividades. E a gente precisa olhar para eles como parte de um processo evolutivo, né? Então, se nós trouxermos os conflitos como algo pessoal, a gente vai ter problema de comunicação e, principalmente aqui, problema de confiança e colaboração dentro da equipe e fora dela também. Então, isso daqui começa a minar a questão dos conflitos territoriais, ou seja, dos conflitos de ambiente. E podemos também ver aqui por trás disso o que eu chamo de um conflito de identidade. Então, todos nós temos desafios pessoais, todos nós temos aquelas nossas conversas internas, né? Talvez muito limitado por uma questão de crenças, de capacidade, se a gente consegue ou não consegue fazer, se a gente tem os recursos necessários ou não, mediante as metas que a gente tem para alcançar no nosso cotidiano, no trabalho, e isso pode trazer uma escuta muito interna, né, do eu sou capaz, eu não sou capaz. Eu acredito que todo mundo passa por isso. Então, uma forma da gente resolver, né, eu acabei não pontuando aí, mas resolver os conflitos pessoais, aqueles mais internos, é autoconhecimento. Então, eu estabelecer uma maneira de me conhecer, perceber os sintomas que eu tenho, para poder, então, trabalhar na raiz. Quando eu trago para vocês aqui tipos de conflito, eu já estou colocando luz nisso. Eu estou trazendo para a gente aqui um olhar em perceber o que eu estou sentindo. Então, se eu estou, por exemplo,
falando de sintomas de ansiedade, se eu tenho aqui palpitação, arritmia, começa a suar frio, trago alguns sintomas nesse sentido, e isso pode, dependendo da intensidade do conflito, chegar a uma crise de pânico, eu estou falando justamente de conflito territorial. Ou seja, por trás da ansiedade, eu estou vivendo um tipo de conflito num determinado ambiente. O Hub Insight, ele vem para ajudar a gente nessa medição dos conflitos, e principalmente quando a gente fala de conflitos interpessoais que vai dentro do ambiente de trabalho, impactar muito sobre confiança e colaboração, a gente precisa fazer uma mediação bem estruturada. Então, aqui, se o conflito é entre duas áreas, ou duas pessoas, ou mais, a gente precisa de alguém ali que venha fazer essa mediação, ou seja, até alguém que seja externo, que seja imparcial nesse processo, para ajudar a gente a ter essa clareza daquilo que a gente precisa desenvolver, tá? Então, os conflitos são extremamente necessários, porque eles vão mostrar as arestas que existem dentro do nosso processo no cotidiano. A gente não precisa ter medo dos conflitos, tá? Eles são importantes porque eles vão ajudar a gente justamente a identificar o que precisa ser melhorado, né? Eu trago aquela ideia novamente de que não existe certo nem errado, mas sim adequado e inadequado, principalmente quando a gente está falando das metas, dos objetivos a serem alcançados, a gente precisa ter a clareza de resultado esperado e inesperado. Então, se eu não alcancei a meta, não é aonde eu errei, é o porquê o resultado não foi aquele que nós esperamos. E o resultado inesperado também pode ser positivo, né? Se você tem uma meta, por exemplo, aí, né? A gente tem aqui participantes do SENAC, de uma determinado curso, num semestre ali, alcançar 1.000 alunos, eu alcancei 1.100. Era o resultado que se esperava? Não, o resultado esperado era 1.000, mas o inesperado aqui foi algo muito bom. Mas para a gente tirar um pouco desse peso que a gente tem quando nós falamos de erro, tá? Então, os conflitos são extremamente importantes. Eu deixo até como dica aqui um livro chamado Os 5 Desafios das Equipes. Ele fala muito sobre essa questão de conflito. E quando a gente olha para os conflitos de uma forma a ter uma perspectiva positiva sobre eles, nós estamos falando da nossa maturidade como profissional. Como líderes, a gente pode também propagar e trabalhar para essa maturidade dentro da organização se elevar, e aqui a gente vai estar falando, então, de uma maturidade de gestão mais elevada nesse sentido, tá? Então, existem outras ferramentas também, que a Skills Hub, ela utiliza para poder verificar essa maturação da equipe e da instituição. Tá joia? Para quem chegou agora, qualquer coisa, pode fazer pergunta no chat, e no final também a gente vai ter o nosso espaço aqui de escuta. Falta de clareza nos papéis e processos. Aqui eu sempre digo que isso é algo fantástico da gente poder trabalhar. A gente ameniza muito conflito nas nossas entregas, tá? A Júnia está perguntando sobre o livro, é os 5 Desafios das Equipes. Agora me foge aqui o nome do autor, tá, Júnior? Mas se você procurar lá, se vocês procurarem, é os 5 Desafios das Equipes. É um livro excelente, tá? Então, olha só. Quando a gente está falando de falta de clareza nos papéis e processos, a gente está olhando para 3 dimensões da organização. A comunicação interna, a dimensão de processos, de atividades, né, os processos internos, e a demanda de trabalho, tá? Aqui a gente está falando de questões de informações que eu consigo digerir, que eu consigo trabalhar, e também questões ambientais, territoriais, tá? Para a gente não confundir o ambiental aqui daquilo que a gente sempre olha para a sustentabilidade. E o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa fazer um alinhamento de responsabilidade. A gente precisa fazer revisão de processo, né? Nos processos, a gente precisa deixar claro quem é que faz o quê. E também avaliar os riscos psicossociais. Por quê? Porque os riscos psicossociais trazem para a gente essa percepção, principalmente da demanda de trabalho. Então,
eu posso correr um risco de sobrecarga, por exemplo, de trabalho, quando num processo não muito bem desenhado, ou até muito bem desenhado, mas não tão claramente comunicado, eu vou estar trazendo para mim responsabilidade que pode ser de um outro colaborador, de um outro colega de trabalho, ou de uma outra área. Tá? E aí a gente vai ter conflito entre as áreas, entre as pessoas. Então, é extremamente importante. Como é que eu sei que um processo ele está tendo um bom desempenho ou não? Isso também me ajuda na clareza daquilo que está sendo desenvolvido. É o estabelecimento de indicadores. Então, geralmente a gente está falando de indicadores de resultado, né, de vendas, de fatia de mercado, né, de marketplace, mas a gente muitas vezes esquece que os indicadores, que os processos também podem ter indicadores. Então, o CIPOC como ferramenta, ele é extremamente importante para trazer essa clareza nos papéis, nos processos, na comunicação, porque a gente vai estar entendendo que para cada etapa do processo, qual é o insumo que eu preciso, quem me fornece esse insumo, quando eu executo uma parte desse processo, essa etapa, o que eu estou entregando e para quem eu estou entregando. Quais são os requisitos de qualidade que eu tenho que vai me ajudar a perceber se esse processo ele está gerando valor para aquele cliente final, seja ele interno ou externo. Né? Então, aqui é extremamente importante, e como dica, eu deixo essa ferramenta CIPOC, tá? Porque ela ajuda justamente a gente no alinhamento das responsabilidades, nas revisões e nas funções das partes dentro desse processo, tá? E aqui a gente também precisa avaliar. O Hub Insight, que é a ferramenta que a metodologia que a gente utiliza para avaliar os riscos psicossociais, a gente está olhando também para essa dimensão de processos. Porque a gente lá avalia a saúde mental, a performance das equipes e a gestão de resultados. Tá? Então, isso vai ajudar bastante vocês nesse sentido. Um outro desafio que se traz aqui é do saúde mental e estresse. Né? Aqui a gente está falando a essência de uma dimensão chamada saúde mental dentro da nossa metodologia, aonde a gente vai estar olhando para 3 conflitos que surgem quando a gente tem uma sobrecarga que acaba gerando estresse. Aqui a gente vai falar muito sobre burnout, tá? Então, a gente vai ter sobrecarga, conflito de identidade e conflito de integridade. O que é isso? A gente vai estar muito demandado, ou eu estou centralizando muito as atividades que eu estou executando, ou eu tenho uma pressão muito grande sobre as entregas, estou entregando muito em cima do prazo, eu preciso fazer uma avaliação de processo, preciso rever o que a gente já discutiu no webinar anterior, sobre a questão de prioridades, como é que eu estou definindo as minhas prioridades, os prazos estão sendo bem definidos, né? Por que essa sobrecarga ela está acontecendo? O conflito de identidade, dentro do processo do desenvolvimento profissional, e aqui em alinhamento com plano de carreira, com avaliação de desempenho, ele vem trazer uma reflexão muito importante, porque também fala do meu alinhamento dos valores pessoais com os valores institucionais. Então, a grande pergunta que eu sempre faço quando eu estou falando sobre conflito de identidade, que gera uma carga de estresse, de saúde mental, pode trazer um quadro de depressão, dependendo da intensidade desse conflito, a pergunta é: quem sou eu? Então, o que eu faço aqui? Qual é a minha entrega? Como é que eu me conecto? Entre linhas, a gente está falando, se a gente fala de conexão, a gente está falando também de engajamento. Na webinar passada, eu falei muito sobre a questão do ser inteiro. Então, a gente trazer como solução aqui práticas de bem-estar organizacional, tá? Então, você pode, antes de começar o teu expediente, tirar 5 minutos para uma meditação, para escutar uma música mais suave, de preferência instrumental, né? Eu sempre falo sobre o poder da musicoterapia, nesse processo de eu lidar com o desafio mental e do estresse, tá? Se eu tenho um trabalho muito mental,
eu preciso ter uma articulação do corpo também. Então, é como se a gente sobrecarregasse a nossa mente de tantas coisas que precisam ser feitas, e essa energia ela fica concentrada aqui. Razão, muitas vezes, das enxaquecas. Né? Então, o que eu preciso? Eu preciso distribuir essa energia aqui do meu pensamento, a velocidade desse pensamento aí 1 milhão de quilômetros por hora, eu preciso jogar isso para o corpo. Como é que eu posso fazer isso? Né? Vou tirar 5 minutos aqui para ir tomar uma água, para esticar dentro do trabalho, né? Se você está num prédio, ao invés de usar elevador, usa as escadas, faz uma movimentação. Eu tenho como meta 6.000 passos por dia, porque quando eu não estou conseguindo fazer a minha caminhada diária, ter 6.000 passos por dia quebra o sedentarismo também, então traz uma movimentação para o meu corpo, isso ajuda a quebrar bastante essa energia que fica concentrada aqui na mente. Tá? E o conflito de integridade traz muito esse senso do ser inteiro que nós somos, né? Então, o quanto nós estamos nos sentindo inteiros naquilo que nós estamos fazendo dentro do nosso trabalho, tá? O quanto a gente, não é que a gente se complementa, mas a gente se sente parte. Então, por isso aqui eu volto a falar de engajamento e pertencimento nesse sentido, tá? Então, a saúde mental hoje, ela é um ponto muito importante, tá? Então, quando a gente fala de avaliação dos riscos psicossociais no trabalho, a gente está falando também de uma percepção de entender que muitas vezes fora do trabalho a gente tem uma sobrecarga mental muito grande, e para muitos o trabalho acaba sendo um escape de todo esse movimento fora do expediente, tá? Mas a gente precisa olhar para a nossa integridade, para esse ser inteiro, e entender o que está acontecendo comigo, que sintomas estão surgindo, a gente precisa começar a dar nome para esses sintomas, de maneira que a gente possa fazer as nossas entregas, tanto no trabalho como fora dele também, né? Então, o Hub Insight, ele vem aqui de uma forma muito bem estruturada, não só avaliando os riscos psicossociais, mas entendendo por trás de cada questão que foi elaborada ali, quais são os tipos de conflitos vivenciados. Então, ele centraliza 10 tipos de conflitos, onde a gente consegue perceber se existe uma grande sobrecarga ali em cada um desses conflitos e quais são as ações que a gente precisa realizar para poder amenizar, tá? Do teu jeito, daquilo que é melhor para você, essas práticas de bem-estar organizacional são extremamente importantes. Então, tem empresa que tem massoterapia, tem empresa que tem convênio com academias, na questão do Gympass, tá? Aquilo que vai fazer com que você quebre a rotina, tá? Dentro dos trabalhos que eu realizo no desenvolvimento de liderança ou de mentoria também, tem uma prática que eu faço que é a quebra de estado da mente. Então, quando a gente sai de frente do computador, ou que a gente se desliga um pouco de uma determinada situação, é como se a gente aqui desse uma quebrada nessa intensidade daquilo que a gente está vivenciando naquele momento. Então, essa pausa, ela vem de uma forma extremamente importante, porque quando a gente volta para aquela atividade, inclusive, a gente consegue fluir melhor numa solução daquilo que a gente está trabalhando e no desenrolar daquela atividade ali. Né? O outro ponto, né? Como é que a gente percebe quais são os conflitos de fato, então? A gente precisa identificar esses riscos psicossociais. Então, hoje, a normativa regulamentadora 1, a NR1, a tão falada aí nos últimos meses, ela vem justamente trazendo questões como relacionamento, demanda de trabalho, falando muito sobre ansiedade, burnout, depressão, tá? Mas a gente precisa começar a mapear isso. Então, como é que a gente pode fazer isso a partir de nós mesmos? Tá? Começa a observar que momentos você percebe estar vivenciando alguns conflitos, o que aconteceu para que você tivesse um desconforto, e começa a dar nome a isso. Tá? Então, que desconforto é esse? O nosso corpo, ele tem uma inteligência biológica fantástica.
e ele vai dar algumas respostas. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de um conflito de território, eu posso estar falando de uma situação onde eu estou sentindo que o meu espaço ele está sendo ameaçado como se ele fosse ser invadido. Então, por que eu tenho esse sentimento? Isso ele é recorrente nos ambientes que eu frequento? Ou eu sempre tenho uma sensação de que alguém quer invadir o meu espaço? Tá? Quando a gente fala de um sintoma como ansiedade, a gente está falando de medo daquilo que vem pela frente. A gente até falou um pouco sobre isso na webinar passada. Então, o que eu preciso organizar, planejar, para olhar para o futuro, para olhar para as minhas entregas e não ter este medo? Se é insegurança por falta de informação, e hoje a gente trouxe muito a questão de papéis nos processos, as funções, uma comunicação, a falta de escuta, né? Então, o que está faltando para que eu, então, amenize esse medo? Porque o medo é um sentimento comum. É um sentimento, é uma emoção primária que todos nós temos. E a gente vai poder lidar. O medo, ele não pode paralisar. A gente pode converter isso para uma perspectiva de que quando o medo surge, ele vem como um alerta para a gente olhar para frente e perceber o que falta aqui para que então eu esteja seguro. Se eu exerço um papel de liderança, isso acaba sendo algo muito mais forte, porque não só o meu medo, mas também o medo da própria equipe em relação àquilo que precisa entregar. Muitas vezes em projetos muito novos, tá? A gente vai ter o medo do desconhecido. Então, vamos começar a trazer mais informação sobre esse desconhecido para a gente poder trilhar esse caminho de forma mais segura, sem colocar peso, porque eu o desconheço, mas a gente trazendo aqui também um olhar como um processo de aprendizado em relação àquilo que eu vou precisar entregar num determinado momento à frente. Né? Então, quando a gente mede isso, por exemplo, por meio de uma pesquisa de clima organizacional, né, talvez ali numa avaliação de desempenho, até pelo próprio Hub Insight, que é essa pesquisa que também traz muitos aspectos do clima organizacional, mas olhando para os riscos psicossociais e para a questão dos tipos de conflitos emocionais que existem dentro do ambiente corporativo, a gente vai trazer todas essas informações, todos esses indicadores e vai transformar esses dados para a tomada de decisões, tá? Entendendo qual é a favorabilidade, ou seja, o quanto eu me sinto ali parte daquele movimento que a empresa gera, como é que eu sinto a cultura do meu ambiente de trabalho, qual é o meu nível de engajamento, como é que eu percebo a minha liderança, se eu tenho abertura, se eu tenho confiança, se eu tenho direcionamento, feedback, como é que eu percebo o aspecto de saúde mental também nesse sentido, questões de diversidade, da gente poder trabalhar aquilo que a gente aqui julga de diferente, mas entender que nessa diversidade a gente tem uma riqueza de informações, uma riqueza de cultura que pode trazer muito valor para o que a gente está entregando. E uma vez que a gente mensure tudo isso, que a gente tenha todas essas informações, a gente então tem como aqui implementar ações para transformar essa realidade. Tá? Então, por isso que quando eu falo de processos, eu sempre falo também de indicadores, e quando eu faço um trabalho de desenvolvimento organizacional, olhando para os processos, a gente vai ter, sim, indicadores ali para poder medir. Por quê? O resultado desses indicadores vai trazer para a gente uma percepção de quais ações podem ser aprimoradas e o que agora, de estrategicamente, eu vou fazer para poder alcançar esse nível desejado. Né? Essas informações, todas elas, vocês têm em 3 materiais, tá? O livro Cura Corporativa, que amanhã está passando por mais uma revisão final, e indo aí às vendas já a partir da próxima semana, tá? Muito provavelmente a partir desse próximo final de semana, aonde ele fala como a gente pode transformar as empresas num espaço de regeneração das pessoas, tá? De regeneração humana. Então, a gente traz muito forte aqui
a cura desses conflitos emocionais que a gente carrega muitas vezes ao longo da vida, que não tem nada a ver com empresa, mas que muitas vezes, pelas situações que a gente vive dentro das empresas, eles se intensificam. E aí acabam agravando a nossa saúde física e mental. Tá? Mas também já está disponível e de forma gratuita o Gerando Insight por meio da escuta. Né? Então, quem participou com a gente lá da webinar na semana passada, tem esse material disponível, e eu também vou estar disponibilizando, ainda hoje, o guia estratégico para a implementação da NR1 e a gestão dos riscos psicossociais. Tá? Então, aqui de uma forma muito didática, para a gente entender o que é NR1, principalmente a turma do RH, né, as gerências, as lideranças de RH, que ainda tem aqui um receio muito grande sobre o que são os riscos psicossociais, como é que eu estou medindo. Então, ele vem desmistificar um pouco, traz uma linha do tempo sobre essa normativa que vem regulamentando os riscos, os tipos de conflitos também dentro das organizações. Né? Como é que estamos por aqui? Em termos de conteúdo, a gente já está chegando no final, eu quero ouvir vocês, que dúvidas vocês têm, o que vocês podem trazer aqui para a gente enriquecer esse momento. Júnior, livro anotado, 5 desafios das equipes. Tá? A gente tem alguns outros livros também do mesmo autor, que quando vocês procurarem referência, ele vai aparecer lá também, ele vai falar muito sobre a questão de valores, o quanto é importante esse alinhamento. Então, acho que é Vicente Leone, se eu não me engano o nome do autor, ele trabalha isso com muita riqueza. Tá? Tranquilos por aqui? A gente tem, na próxima semana, esse tema de como a gente avalia os riscos psicossociais. Essa abordagem não vai ser uma abordagem técnica sobre a normativa. A gente, de certa forma, vai se aprofundar um pouco mais sobre a questão dos conflitos que existem dentro das organizações. A gente vai um pouco mais profundo nessa próxima entrega, tá? E no mês de maio, depois do dia 8, que vai ser na quinta-feira da próxima semana, mas 2 semanas depois, nós teremos um convidado especial falando sobre comunicação não violenta. Tá? Então, a gente vai ter o nosso Hub Maker, Rodrigo Suzuki, que é o nosso parceiro, que está sediado em São Paulo. Ele é mestre nessa área, ele tem aí um trabalho fantástico em empresas pelo Brasil inteiro. Ele vai estar participando com a gente aqui, se não me engano, dia 22 de maio, eu vou depois publicar isso bem direitinho, falando sobre comunicação não violenta, tá? Então, na próxima webinar, quem já se inscreveu desde a primeira está recebendo todas as comunicações, mas a gente vai estar falando sobre a questão de como eu avalio esses riscos psicossociais no trabalho especificamente. Tá joia? E nós queremos ouvir o feedback de vocês. Daqui a pouco vocês vão receber o link para comentar como é que foi aqui a webinar de hoje, e é importantíssimo porque a gente vai refinando aqui as nossas práticas, os nossos conteúdos, e é o nosso processo de escuta também. Pronto, então fazendo a correção, né, eu falei Vicente, mas é Patrick Lencioni aqui, a Júnia trouxe para a gente, né? E ela está colocando que o preço está muito em conta na Amazon, ou na Amazon, né? Na Amazon. E é um livro muito, muito, muito bacana da gente estar lendo. Ele é fantástico. Tem um outro livro, Júnior, não sei se você conseguiu ver aí, na tua busca, também do Patrick, que complementa esses 5 desafios das equipes. Eles são fantásticos, tá? Então, tem muita metodologia de trabalho que é feito em cima disso. Convido vocês também a visitarem o site da Skills Hub, né? Ele está aqui embaixo, nessa outra página que nós colocamos aqui, né? Acabou saindo a minha apresentação aqui, mas eu vou voltar aqui só para vocês fixarem. Tem muito mais conteúdos lá sobre o que a gente está compartilhando aqui na nossa webinar, tá? Então, vocês podem estar vendo lá materiais, né? A gente, hoje ainda, esse link dessa webinar vai estar disponível lá, que vocês podem estar compartilhando. Além desses materiais, né, aqui no cantinho esquerdo inferior, né, a gente tem o site da Skills Hub, onde vocês podem estar olhando os nossos conteúdos, tá? Se tem alguma dificuldade para trabalhar de forma mais profunda os conflitos,
a gente vai ter aí disponibilidade de serviços de coaching, de mentoring, mas também um trabalho muito profundo e forte que a gente faz no tratamento desses conflitos. Então, no nosso processo de mentoria, a gente traz muito conhecimento das doenças psicossomáticas, entendendo que essas emoções elas impactam o nosso corpo e a gente pode trabalhar também nessa questão, nesses processos, tá? Então, eu quero que vocês fiquem bastante à vontade. Se precisarem falar comigo pelo WhatsApp, é só me chamar lá. Todos vocês têm, porque é a partir dele que vocês recebem as mensagens para estarmos aqui nesse webinar. Tudo bem por aqui? Ricardo, Jesus Pereira, Júnia Marise, né? Eu quero, então, agradecer a presença de vocês hoje, nessa nossa webinar. Conto com vocês acompanhando, seguindo a Skills Hub no Instagram, acompanhando as atualizações do nosso site, e temos webinar na próxima semana, quinta-feira, às 11 horas, para a gente falar sobre os riscos psicossociais. Lá no nosso formulário de pesquisa, né, sobre como foi esse momento de hoje, vocês também têm a oportunidade de sugerirem temas. Então, eu quero escutar quais temas vocês sentem necessidade da gente estar trabalhando para a gente poder trazer aqui para a nossa webinar. E lembrando que, né, eu vou colocar lá, façam a inscrição, né, embora vocês vão receber o comando da agenda, mas também se vocês colocarem, preencherem o formulário do próximo webinar, vocês podem colocar quais são os desafios que vocês enfrentam em relação ao tema. Então, não tem problema vocês preencherem novamente, é até interessante, porque a gente vai captando também mais informações, mais conteúdos, tá bom? Gratidão, Ricardo, Júnior, Jesus Pereira, Alexandra que passou por aqui, né, o Alisson que está viajando, mas também acabou entrando no nosso webinar. Um grande abraço para vocês, amanhã é feriado, um excelente feriado, e até a próxima quinta-feira.